Alô, meus queridos amigos e irmãos, aqui quem fala é Bruno Tavares. Estamos aqui no nosso Raiz Espírita dessa semana, que é sempre um bate-papo fraterno com Valéria Pessoa, que é monitora do curso de doutrinação e do EAD da nossa querida Casa dos Humildes. Valéria é uma amiga de primeira linha, uma pessoa com quem eu tenho uma afinidade completa nas questões doutrinárias. Então, Valéria, nessa semana vamos conversar sobre o tema A Febre das Publicações. Valéria, a nossa sociedade pode ser chamada apropriadamente de a sociedade sem tempo, porque devido aos nossos afazeres profissionais, ao corre-corre do dia a dia, não temos tempo para nada. Mas, por outro lado, essa sociedade sofre uma onda avassaladora de informações por todos os lados. E vejamos bem, o movimento espírita não fica imune a isso. É uma avalanche de informações, de publicações por todos os lados que deixa o espírita muitas vezes desnorteado. Não há controle quanto a essas publicações e o pior, as pessoas imaturas saem a publicar de forma febricitante o que vem na telha. A nossa querida mentora espiritual do querido Divaldo Franco, que recebeu até o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Pernambuco, uma festa muito bonita. Joana de Ângeles afirma, através de um triângulo equilátero, três apêndices importantíssimos da doutrina espírita, que é espiritizar, humanizar e qualificar. Espiritizar é você se imbuir da consciência espírita através dos princípios da doutrina. Humanizar é umedecer o coração na relação com o próximo. E qualificar é, em qualquer área que nos encontramos, procurar a qualificação para realizar o trabalho que vamos desempenhar. E se buscamos a qualificação no nosso trabalho material, hoje qualquer atividade você precisa estar se atualizando, que dirá da atividade espírita também. Então o que é que acontece? As pessoas, de forma apressadamente, mal adquirem uma breve noção do espiritismo, saem a divulgar de forma febricitante, sem responsabilidade, e divulgar muitas vezes coisas que não são genuinamente espírita. Então eu te pergunto, minha querida Valéria Pessoa, diante desse problema, desta controvérsia que é a falta de tempo que temos por causa da nossa vida, do nosso ganha-pão, da horizontalidade, o que fazer ante a verticalidade de tanta informação? Como separar o joio do trigo, minha querida Valéria Pessoa? Oi, Bruno. Isso é um assunto que a gente vem falando também com uma certa frequência, por conta do cuidado que a gente tem com a livraria, com a biblioteca da casa, com as pessoas que chegam no centro que nos pedem informação sobre livro, ou as pessoas que vêm com os livros perguntando se vale a pena ler ou não, o que é que a gente acha de algumas coisas que estão escritas naquele livro. Não é verdade? Veja, Bruno, no mundo que a gente vive hoje, com essa efervescência de informações,
onde cada pessoa tem a autorização ou se sente com autoridade, né, para se levar tão a sério, para postar sobre o que acha e sente sobre tudo. Vale a pena a gente refletir. Se também nós não precisamos ser bastante criteriosos com relação ao nosso tempo e usar, Bruno, de critérios para analisar os conteúdos e as formas da gente se manter atualizado e informado para o mundo, não é, que a gente escolhe viver. Isso vale tanto para o aspecto profissional, sociocultural e como religioso também. Eu preciso escolher o que me alimenta, o que me ajuda e o que me esclarece. A divulgação do espiritismo, que antes, como você mesmo estava falando na sua introdução, ela era feita somente através da escrita, livros, revistas. Hoje ela é feita de mil e uma formas, não é? Com o advento das redes sociais, da internet, e isso multiplicou muito, o que é muito bom, mas ao mesmo tempo é perigoso também, porque não existe um comprometimento legítimo com as informações. E a responsabilidade de quem divulga é questionável. Isso sempre aconteceu, né? As informações, as publicações, os livros, sempre aconteceu. As pessoas sempre tiveram o direito de escrever, dando suas opiniões, elaborar e lançar suas teorias, que eram acompanhadas por algumas pessoas ou refutadas. Mas muitas vezes essas enxurradas de informações, elas arrebatam e às vezes comprometem, confundem algumas pessoas, desviam o entendimento e muitas vezes com o argumento de eu simpatizo com a doutrina espírita, elas saem aceitando e pior, replicando, compartilhando essas informações com assinaturas do espiritismo. Divulga-se irresponsavelmente mensagens com conteúdo que desconstrói a doutrina espírita. Não é verdade? Eu fico pensando que era melhor que nós tivéssemos mais amigos do espiritismo que tantos simpatizantes, que sem intenção nenhuma, não tem nem comprometimento, nem intenção, elas caluniam e deformam a doutrina. Mas para isso, Bruno, cabe novamente a gente falar sobre a importância do estudo, que a gente vem falando tantas vezes. Quando a gente grava, quando a gente dá as aulas, as palestras, porque sem ele nós não temos base. Sem base não se pode comparar o que é ou não é legítimo, o que tem ou não coerência, o que faz ou não sentido dentro de uma doutrina absolutamente lógica. A necessidade de se manter a par do que se publica é responsável por um aumento muito grande da nossa ansiedade. De uma forma geral, hoje a gente tem até alguns transtornos modernos e até vícios a partir dessa necessidade. Tem até um livro interessante sobre isso, chamado Ansiedade de Informação. O que também pode levar a uma outra questão. Pela falta de tempo dos dias atuais, né, ou pela incapacidade ou falta de desejo de se aprofundar, existe uma leitura, se faz uma leitura superficial sobre algo e depois disso já se começa a divulgar aquele conteúdo, né, de uma forma bem superficial e sem conhecimento para fazer essa divulgação, mas as pessoas fazem isso. No nosso meio espírita, ainda tem um risco maior de alguns médiuns que se associam a espíritos muito criativos, né, e de veia literária, e que escrevem muitos livros, e que logo estão no mercado e são consumidos por muita gente que pensa que tudo que vem do mundo espiritual é espiritismo. Vemos um esforço sério de algumas pessoas com livros, com programas, com blogs, com jornais, um esforço em instruir, informar, ajudar e divulgar a doutrina espírita. E cabe a nós, né, Bruno, instrutores, monitores de casas espíritas, falarmos sempre sobre essas fontes de informações e principalmente divulgar Kardec e as obras subsidiárias como fonte inesgotável de informação. Porque nessa encarnação,
na encarnação de cada um de nós. Não existe tempo para nós lermos tudo o de verdadeiramente bom, legítimo e de qualidade que foi produzido pelos espíritas de referência. Então, se o tempo está pouco e que se precisamos saber de fato escolher, por que a gente precisa ir atrás de novidade? Quando existe um mundo que se abriu para nós, que foi divulgado e está disponível desde o lançamento do Espiritismo em 1857. O que é que você acha disso, meu amigo? O que é que você acha dessas questões todas? Nós que temos um pensamento tão parecido com relação a essas questões. Me dá a tua opinião. A minha amiga Valéria Pessoa, queria dizer uma coisa a você. Parabéns, porque você se superou, hein, amiga? Que resposta magnífica. Você abordou a questão em todas as faces do problema de forma holística, né? Então você fechou com sua resposta maravilhosa e eu pretendo usar, sempre citando a fonte, esta frase sua maravilhosa, né? Espiritismo tem muitos simpatizantes. Seria bom que ao invés de simpatizantes do Espiritismo, fôssemos amigos do Espiritismo, porque como ele é maltratado realmente, minha amiga Valéria. Bom, como conclusão aqui, eu faço o fecho, eu faço a pergunta, você responde, eu faço um fecho, mas hoje tua resposta foi tão maravilhosa que eu não queria nem acrescentar muito. Eu vou apenas, passando num voo rasante, trazer aqui aquilo que você aconselhou, não é? Não vamos ter tempo nem para ler todas as obras boas, maravilhosas, né? Então fica aqui uma dica, e nessa dica que eu vou dar aqui, quero desde já deixar bem dito que ainda vai faltar alguma coisa que eu não vou citar, né? Mas para quem está chegando na doutrina, aqueles que estão querendo adentrar no seu conteúdo maravilhoso, de raiz, então fica aqui a dica, né? As obras de Allan Kardec, todas, não só o Pentateuco, a coleção da Revista Espírita, a Revista Espírita, toda ela, precisamos ler os clássicos do Espiritismo. Quem são? Gabriel Delane, Ernesto Bozano, Camille Flammarion, o nosso querido Leon Denis, o grande apóstolo do Espiritismo. E aí vamos às obras complementares da mediunidade séria, a mediunidade maravilhosa que deu frutos saborosos aqui no Brasil, que é toda a obra do Francisco Cândido Xavier, que Chico Xavier psicografou. As obras de André Luiz, de Emmanuel, as obras do Espírito Humberto de Campos e todas as demais pela lavra do Chico. Isso é um tesouro de luz. As obras que vieram também pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco. Divaldo psicografou obras notáveis de Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Victor Hugo. Então, tantos espíritos também maravilhosos vieram pela mediunidade do Divaldo. Não podemos deixar de citar a grande dama da mediunidade no Brasil, Dona Ivone do Amaral Pereira, com a sua coleção magnífica, obras de Dr. Bezerra de Menezes, o espírito do espírito Charles, que foi seu pai em outra vida, de Leon Tolstói. Vejam bem, a obra de Ivone do Amaral Pereira, a sua coleção, é um relicário de luz, realmente. E aí podemos adentrar as obras de atualidade através de irmãos nossos que ainda estão aí pontificando, fazendo um trabalho maravilhoso. Sueli Caldas Schubert, Décio Iandoli Júnior, o querido Hermínio Correia de Miranda,
o Hernani Guimarães de Andrade, esses últimos já desencarnaram, mas estavam aí, são contemporâneos já. Então, são obras maravilhosas, como você disse, Valério, não dá nem tempo, só essas obras boas de raiz, por que perder tempo com os atalhos, com obras rasas, né? Com essa papa amofa que querem enfiar pela nossa guelra abaixo. Então vamos consultar o Espiritismo de raiz, que isso vai nos dar solidez e vai trazer para nós e para o movimento espírita um ganho de tempo magnífico, magnífico. Então é isso, minha Valéria Pessoa, amiga querida, que amo muito, e esse nosso bate-papo de hoje foi especial, viu? Então, meus queridos irmãos, semana que vem estaremos aqui mais uma vez com o nosso Raiz Espírita, sempre com bate-papo fraterno com Valéria, trazendo as coisas da nossa doutrina para vocês. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.